Olá, 20 de novembro de 2018, confira agora as principais notícias desta terça-feira aqui na TV Difusora. Marinha alerta para ressaca no litoral de São Luís. Desfile afro mostra a beleza da cultura negra na Feira do Livro da capital. No Dia da Consciência Negra, saiba mais sobre uma licenciatura inédita em estudos africanos e afro-brasileiros. Nós vamos mostrar também uma exposição que mostra a trajetória de resistência de uma das mais importantes casas de culto afro no Brasil. No estúdio, a entrevistada da série com candidatos à presidência da OAB Maranhão é a única mulher que concorre ao cargo. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Um ótimo dia para você que nos acompanha, são 7 horas da manhã e você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, neste feriado aí de terça-feira, não é? Hoje Dia da Consciência Negra, uma expressão que designa a percepção histórica e cultural que os negros têm de si mesmos, mas também representa a luta dos negros contra a discriminação racial e pela igualdade social. A data foi escolhida por ter sido o dia da morte do líder negro Zumbi dos Palmares. Mas a luta continua e hoje é contra o preconceito e pela garantia de direitos. Aqui no Bom Dia, eu vou daqui a pouco conversar com uma professora doutora que coordena uma iniciativa pioneira no país, um curso de licenciatura interdisciplinar em estudos africanos e afro-brasileiros na Universidade Federal do Maranhão. Ela é uma das coordenadoras de uma viagem que eles fazem essa semana para Cabo Verde, na África. Não perca daqui a pouco no Bom Dia Maranhão. Na série de entrevistas com os candidatos à OAB, vou entrevistar hoje a única candidata a presidência da Ordem, Samara Braun, é a nossa entrevistada. Ela vai estar comigo aqui no segundo bloco do Bom Dia Maranhão, falando das suas propostas. Olha aí, a Marinha alerta para o risco de ressaca no litoral do Nordeste nesses dias, hein? Em São Luís, as ondas devem ficar até 2,5 metros mais altas esta semana. Nós vamos acionar agora o repórter Eduardo Ericeira, que participa conosco aqui do Bom Dia Maranhão. Mas antes, nós vamos mostrar uma reportagem sobre esse assunto. O mar está mais forte esses dias. A ressaca do mar é causada por uma série de fatores que influenciam na força das ondas, como explica esse especialista. Durante uma pré-mar de lua nova e lua cheia, a ação da onda ela fica mais evidente. Então, no caso, tivemos um alerta da Marinha em relação a grandes ondas de hoje até sexta-feira, e essas grandes ondas, se elas chegarem até a costa, isso coincidir com uma maré de lua nova ou lua cheia, então esse efeito de impacto erosivo na região litorânea seria maior. Por conta da alta das marés, a Marinha emitiu nota com recomendações aos tripulantes, principalmente de pequenas embarcações. A gente orienta que nesse período evitem sair ao mar, tá? Que se fique um pouco mais no porto, fique atracado. Se não tiver aquela extrema urgência de navegar, que dê uma segurada e espera passar esse tempo. Mas caso seja necessário, que essas embarcações elas saiam devidamente equipadas com os coletes salva-vida, equipamento rádio funcionando, todo aquele material de salvatagem obrigatório, as embarcações que ele tem a bordo para, em caso de algum sinistro, algum acidente, possam fazer uso desses equipamentos. As ondas devem ficar ainda maiores nos próximos dias. Sexta, sábado e domingo, o nível delas devem chegar a cerca de 6,2 metros, enquanto a máxima de elevação para o nosso litoral é de 6,4. Nós estamos agora numa maré de quarta, uma maré de quarto crescente, quarto minguante, chama maré de quadratura, então essa maré vai aumentar a altura até quinta, sexta-feira, quando ela vai atingir seu máximo. Então esse cenário de risco de vento com uma possível aproximação de ondas maiores do que o normal, nós teremos esse cenário de risco se consolidando e potencialmente se manifestando na quinta ou sexta-feira. E agora sim, nós vamos ao vivo à Orla Marítima da capital com Eduardo Ericeira. Eduardo, que tem mais informações sobre esse assunto. Olá, Eduardo, onde é que você está nesse exato momento? Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A gente se encontra neste momento na Praia da Ponta da Areia, que faz parte aqui da Orla Marítima da capital São Luís. E como vocês viram na reportagem, também esse alerta de ressaca que foi aí dado, você já comentou também, Adalberto, pela Marinha do Brasil, por intermédio do Centro de Hidrografia da Marinha Brasileira, sobre essa questão da ressaca, ondas altas nesse período,
que teve início, segundo a esse alerta da Marinha Brasileira, desde ontem, segunda-feira, dia 19, às 9 horas da manhã, já existia essa preocupação, esse alerta da Marinha, e segue até amanhã, dia 21, quarta-feira, até às 21 horas, portanto até às 9 horas da noite, no espaço compreendido aí no litoral nordestino, que vai do município de Touros, no estado do Rio Grande do Norte, até aqui, São Luís, a capital maranhense, esse alerta para esse ponto do litoral nordestino, município de Touros, Rio Grande do Norte, até aqui a capital maranhense, São Luís. A gente vai mostrar neste momento, as ondas estão baixas aqui nessa parte da Ponta da Areia, inclusive tem algumas pessoas caminhando aqui, praticando atividades físicas na faixa de areia, mas a Capitania dos Portos do Maranhão recomenda que as embarcações de pequeno porte evitem navegar em mar aberto nesse período e que as demais embarcações redobrem a atenção quanto ao material, estado geral dos motores e casco, bomba de esgoto do porão, equipamentos de comunicação e demais itens de segurança. A chegada de ondas violentas à costa começa quando rajadas de vento fazem subir o nível do oceano e aumentam, já em mar aberto, o tamanho dos vagalhões. Impulsionada por correntes marítimas, a massa de água caminha com velocidade crescente até encontrar o litoral. Ao chegar à praia, o mar agitado inunda a faixa de areia e as ondas quebram bem próximas da orla. Inclusive aqui na Ponta da Areia, Adalberto, a gente vai mostrar agora, foram colocadas essas pedras aqui, já chegou em ondas maiores em mar aqui mais violentos, como eu disse anteriormente, elas já chegaram a ocupar aqui a avenida nesse ponto da Ponta da Areia e quebrar justamente aqui no calçadão, e tiveram que ser colocadas aqui essas pedras, isso em anos anteriores. Já aconteceu isso aqui na praia da Ponta da Areia e, como eu disse, a água chegou até a avenida. A gente alerta as pessoas aqui, como eu disse, tem pessoas já praticando atividades físicas e as pessoas vão querer aproveitar esse feriado, não só aqui na praia da Ponta da Areia, mas em toda a orla de São Luís. A gente vai repassar aqui as informações da tábua de marés, importante para o pessoal que está em casa nos acompanhando nesse feriado aqui no Bom Dia Maranhão. Já teve a primeira maré alta, foi às 5 horas e 26 minutos, medindo 5 metros e 70 centímetros. A maré baixa daqui a pouco, inclusive a maré, como eu disse, já está inclusive descendo às 11 horas e 34 minutos, segundo a tábua de marés, 0,8. E às 17 horas e 49 minutos, portanto às 5h49, já no finalzinho da tarde, início da noite, vai ser a segunda maré alta, medindo 5 metros e 70 centímetros, é a tábua de marés, a previsão para esta terça-feira. Voltamos com você no estúdio, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Está aí Eduardo Ericeira participando ao vivo aqui do Bom Dia, são 7 horas e 6 minutos, não perca a hora. Olha aí, um comparativo com o ano passado, diminuiu o número de acidentes nas rodovias federais que cortam o estado. Mesmo assim, a quantidade é preocupante e é preciso adotar medidas de prevenção, já que a imprudência no trânsito ainda é uma das principais causas de acidentes. As informações foram divulgadas pelo Sistema de Informação de Mortalidade da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão. Somente no ano passado, o estado registrou 1.348 mortes no trânsito. Desse total, 151 foram condutores de automóveis, 159 foram pedestres e 650 foram motociclistas. Hoje o motociclista ele conseguiu ultrapassar o pedestre na mortalidade do trânsito. O pedestre é o mais frágil, porque não tem nada para protegê-lo. O motociclista está em cima de uma máquina, a motocicleta, e ele ultrapassa a mortalidade do pedestre por descumprir normas de segurança, por andar sem capacete, por muitas vezes não ter CNH, por descumprir normas de fazer ultrapassagens indevidas. Nas MAs 201, 202, 203, 204, 207, 301 e mais a Avenida Litorânea, entre os meses de setembro e novembro do ano passado, foram contabilizados 107 acidentes. Este ano, nas mesmas localidades, no apurado de setembro, outubro e metade de novembro, já há registro de 90 ocorrências. Neste domingo, um adolescente de 16 anos perdeu a vida na MA 201, a estrada de Ribamar. Gabriel Silva conduzia um veículo e, ao desviar de uma pedestre, acabou colidindo com outro carro. A vítima ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. No local, mesmo com uma faixa destinada à travessia, pedestres se arriscam, já que a sinalização normalmente não é respeitada pelos motoristas. Não paro, fiquei ali fazer hora, esperando para atravessar, não consegui atrapalhar. Quer dizer, os motoristas eles ignoram a faixa? Com certeza, estão nem aí. E aí, quer dizer, mesmo tendo a faixa, o pedestre ele tem que se arriscar?
pode acontecer até um acidente, né, com isso, né? Entre os anos de 2015 e 2017, 4.728 mortes no trânsito foram registradas aqui no Maranhão. Muitas dessas ocorrências aconteceram em rodovias estaduais como essa e poderiam ter sido evitadas caso os envolvidos tivessem sido mais prudentes no trânsito. Todo mundo tem que cumprir as normas de trânsito. Os motoristas, os condutores e os pedestres. Atravessar na faixa, utilizar quando houver passarelas, respeitar sinalização, sinal verde, sinal vermelho. E as pessoas não podem atravessar nenhuma via em qualquer lugar. Você tem que sempre utilizar onde tem faixa de pedestre, onde tem ponto de se atravessar. Então, o próprio pedestre também ele se coloca muitas vezes em posição de risco, em condição de risco, né? Ainda mais quando você tem uma via como a litorânea, onde as pessoas gostam de ultrapassar os limites de velocidade permitidos. Só para fazer uma correção, você viu aí na reportagem que o número diminuiu nas rodovias estaduais, não nas federais, como falamos agora há pouco. São 7h09, agora vamos falar de segurança com Silvan Alves. Silvan participa aqui do Bom Dia, Silvan. Um ótimo dia para você. Bom dia, terça-feira. Nós temos novidades aí, bom dia, em relação a dois casos. Aquele caso daquela idosa, né, que morreu... Dona Antônia da Conceição. Dona Antônia da Conceição. A polícia já trabalha com a possibilidade do assaltante ou suspeito, né? Ser alguém conhecido. Ser muito próxima da família e que por isso, né, em função disso, ela reconheceu, porque ela, apesar dessa idade, 106 anos, ela era muito lúcida, não é? E ela, no momento em que pode ter deparado com essa pessoa dentro da casa, já que ele utilizou, entrou pelo telhado da cozinha na residência, pode ter sido descoberto por ela, isso na madrugada do sábado, e por ser uma pessoa conhecida, né, e ele com receio de possivelmente ser denunciado, depois de reconhecido, ele acabou decidindo por matar essa senhora, um crime bárbaro, né? Ontem foram recolhidos objetos que podem ser, inclusive, ter sido utilizados na prática do crime para serem periciados, e a polícia, diante das evidências que foram encontradas na cena do crime, não descarta a possibilidade de que seja uma pessoa realmente muito próxima lá da casa da Dona Antônia da Conceição. Eles estão trabalhando, né? Esses laudos periciais também são de extrema importância. O delegado lá de Balsas, que foi lá para Feira Nova do Maranhão trabalhar nas investigações, ele não quis adiantar, mas, né, ontem à noite já se trabalhava com a possibilidade de que um suspeito, né, que tem um suspeito, que é lá da casa da vítima, que inclusive foi visto na noite do crime, rondando lá as proximidades da casa da vítima, de que esse indivíduo pode ter inclusive a prisão temporária solicitada pela delegacia dentro das próximas horas. O que vai facilitar, né, a montagem de peças para elucidar esse crime, que foi um crime que teve grande repercussão pela idade da vítima e pela forma com que ela foi morta. Já se descobriu, inclusive, que a pochete com os R$30 não foi levada. Ele estava procurando, porque na cidade se comentava que a Dona Antônia da Conceição é uma cidade pequena, né, que ela guardava dinheiro, né? Então ele procurava quantias maiores e acabou não encontrando, né, e não achando, porque segundo a família realmente ela não tinha, ou não guardava dinheiro em casa, como chegou a se comentar na cidade. Ô Silvan, ontem o atual prefeito de Davinópolis prestou depoimento à polícia naquele caso lá da morte do Ivanildo Paiva, não é, prefeito de Davinópolis, que foi encontrado morto numa estrada próxima ao sítio dele, e a polícia já fez a perícia em relação ao celular, que foi fundamental, né? Está sendo fundamental aí para essas linhas de investigações que estão sendo trabalhadas. Qual a novidade sobre esse caso? Avançou muito a quebra do sigilo telefônico, não é? Do Ivanildo Paiva, porque isso aí fez inclusive com que aumentassem outras possibilidades, que até então eram 3, com as quais a polícia estava trabalhando, cresceu mais uma, né? E fortaleceu a vertente de que o crime possa ter conotações políticas, né? Parece que tinha gente na administração, diante dessa quebra de sigilo, aí é claro que os delegados não adiantam muita coisa, mas parece que tinha gente que estava insatisfeita dentro da administração devido a algumas atitudes que foram adotadas pelo Ivanildo Paiva, não é? Alguns
pessoas que eram beneficiadas com serviços, não é, prestados à prefeitura, tiveram interesses contrariados. Isso está evidente já no bojo da investigação. Os laudos periciais vão confirmar ainda algumas dessas suspeitas que estão sendo trabalhadas pela polícia, que é o laudo do veículo, o laudo do local onde ele foi encontrado morto, e o laudo da Casa Grande, lá da fazenda, que é onde ele deve ter sido pego, onde deve ter sido torturado. E quinta-feira deve ocorrer a reinquirição do segurança, que inclusive o segurança, a família dele está reclamando que ele não está tendo nem contato com os familiares, mas é extremamente necessário esse isolamento dele para a própria segurança dele, né, que ele corre risco. Então ele deve ser reinquirido dependendo desses laudos que devem ser formatados essa semana. Obrigado, Silvão. Bom dia para você. Adalberto. Bom dia a você e bom dia a todos. São 7h14, 7h14. Confira agora o nosso giro de notícias. Nesta terça-feira é celebrado em todo o país o Dia Nacional da Consciência Negra em referência à morte de Zumbi dos Palmares em 1695. No Maranhão é feriado em todo o estado pela primeira vez. A 12ª Feira do Livro de São Luís tem hoje uma vasta programação em alusão ao dia e começa com a palestra A Oralidade como Instrumento de Letramento na Comunidade Quilombola, com a palestrante Kelly Araújo no espaço da Casa do Escritor às 10 da manhã. No Café Literário, às 5h30 da tarde, acontece o bate-papo dia 20, Consciência Negra e Igualdade Racial, com a escritora convidada Lourdes Siqueira. A feira fica aberta de 10 da manhã às 10 da noite. Estudantes beneficiados pelo Fundo de Financiamento Estudantil FIES têm até sexta-feira para renovar os contratos. Aqueles que contrataram FIES até 31 de dezembro de 2017 devem fazer o aditamento. Neste semestre, cerca de 890 mil contratos devem ser renovados, de acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A renovação do contrato é feita pelo sistema CIS-FIES. Os contratos do FIES precisam ser renovados todo semestre. O pedido de aditamento é inicialmente feito pelas instituições de ensino, para depois as informações serem validadas pelos estudantes no sistema. A eleição para a escolha da nova diretoria da seccional maranhense da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, será na próxima sexta-feira, dia 23, de 9 da manhã e 5 da tarde. A eleição será realizada em São Luís e nas 18 subseções da OAB no estado, que escolherão também seus representantes. Em São Luís haverá 3 locais de votação com 18 urnas eletrônicas disponibilizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral. 12 urnas estarão na sede da OAB, 4 nas salas da Advocacia do Fórum Desembargador Sarney Costa, no Calhau, e 2 urnas no Fórum Astolfo Serra, da Justiça do Trabalho, na Areinha, também na sala da Advocacia. E no próximo bloco eu vou entrevistar a única mulher candidata à presidência da OAB Maranhão nas eleições desta sexta-feira. E mais, senador eleito Everton diz que prefeito Edvaldo Holanda Júnior conduzirá sua sucessão em 2020. Assunto para John Coutrin depois do intervalo. Imagens ao vivo nesse momento na Avenida dos Holandeses. Próxima aí a Praia da Ponta da Areia, são 7h16. São 7h19, de volta ao vivo para todo o estado. Bom dia, Maranhão. Dando sequência à série de entrevistas com os candidatos a presidente da OAB, hoje eu recebo aqui no estúdio a única mulher candidata a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Maranhão, a advogada Sâmara Brauna. Bom dia. Bom dia. Bom dia, telespectadores. Agradeço imensamente a oportunidade, o espaço para nós falarmos de temas tão relevantes quanto as eleições da OAB e as nossas propostas. É interessante porque a eleição da Ordem, as pessoas acabam conhecendo um pouco mais, né, da atividade da OAB e também da atividade dos próprios advogados, né, e das dificuldades que enfrentam no dia a dia. A senhora tem falado muito sobre tirar do papel propostas, né? Qual é a garantia que os advogados que estão nos assistindo agora têm de que, de fato, agora, na prática, as coisas podem mudar e melhorar? Na verdade, as gestões passadas fracassaram. Então, a OAB ela precisa voltar a se focar no advogado, com o olho no futuro. As gestões passadas, quando eu falo que fracassaram com relação a essas questões de prerrogativas, as velhas promessas que eu falo são exatamente essas. Sempre se falam em prerrogativas, defesa de prerrogativas, valorização do advogado, interiorização, mas nada se vê de novo. Sempre a vida dos advogados, a advocacia, a classe não teve melhorias nesse sentido. Então, por isso que eu falo em realmente tirar do papel velhas promessas, velhas práticas, para ver se de fato há renovação. Dá para estabelecer uma prioridade? A prioridade é criar oportunidades de mercado de trabalho para o advogado.
Hoje, a preocupação maior, seja do advogado, seja de qualquer cidadão, é mercado de trabalho. Todos querem trabalhar, exercer a sua profissão de forma digna e receber os seus honorários de forma digna. Então, a prioridade nossa é criar oportunidades de emprego para o advogado que queira realmente trabalhar de forma seletista, ou então aquele advogado que queira ser um associado, fiscalizando os escritórios, ou seja, ampliar essa oportunidade de mercado, de inserção no mercado de trabalho. Essa é a nossa meta. Da prática, como que isso deve acontecer? Quer dizer, qual é o papel da OAB nesse processo? Que a gente sabe que é uma situação complexa, não é tão simples assim, não é? Mas como é que a OAB poderia contribuir nesse sentido? Capacitação. Não tem como um profissional entrar no mercado de trabalho sem ser qualificado, né? Então, hoje nós temos como meta e como prioridade também transformar o site da OAB no maior portal de ensino jurídico. E alcançando todo o interior do Maranhão, alcançando todo o Maranhão. É uma forma muito simples. Nós temos que utilizar a tecnologia a nosso favor. Então, não tem como esse profissional entrar no mercado de trabalho sem ser capacitado, sem ser qualificado. Ele tem que ser bom no que faz, ele tem que ser o melhor na área dele. E essa é a forma que nós encontramos para começar. Além de outros, obviamente, nós temos outras propostas, né? A questão do ensino jurídico, né? A questão da criação de um cadastro de oportunidades, até em outras seccionais. O advogado ele pode colocar o currículo dele na OAB e a gente fazer essa seleção, e até em outras seccionais, facilitando a oportunidade de outras seccionais dizer, olha, aqui surgiu uma oportunidade de trabalho no Piauí, no Ceará, e a gente levar esse profissional e dizer, você quer essa oportunidade de trabalho? Enfim, então nós temos realmente várias situações que podem levar à inserção desse profissional no mercado de trabalho. Você falou sobre qualificação, inclusive à distância, e falando sobre o alcance no interior do Estado. Há uma constante reclamação dos advogados em relação à situação das subseções, não é? Como é que as pessoas, os profissionais do interior do Estado vão participar mais ativamente da sua gestão e da ordem, caso a senhora venha a ser presidente da OAB? Eu tenho escutado no interior do Estado exatamente essa reclamação, que todos se ressentem dizendo que não se sentem representados, que a ordem não chega no interior do Estado. Inclusive me chamou a atenção de Balsas, que lá os advogados disseram o seguinte, olha, nós ficamos 3 anos sem representatividade porque nós não participamos de nenhuma chapa. Eu penso diferente, a OAB ela tem que ir onde o advogado está, independentemente se o advogado está ou não participando da chapa. Então, a interiorização que a gente tem como meta e como prioridade é da autonomia para as subseções, né? Autonomia financeira. É justo que aquela subseção que arrecada a anuidade seja repassada para que ela tenha autonomia, para ela mesma oferecer, operacionalizar as ações que ela tem que fazer para o advogado. E também, como eu falei, utilizando a tecnologia a nosso favor. Transformar o site da OAB num portal de ensino jurídico vai alcançar o advogado onde ele estiver, na casa dele, no escritório, através de um tablet. Então, são formas de interiorização mais rápidas, mais céleres, não é? Então, é dessa forma que a gente pensa em levar a OAB até o advogado. Um dos itens da sua proposta trata, exatamente das várias propostas, trata da transparência, não é? E aí, os advogados, a senhora fala sobre ter o direito de saber onde o valor das anuidades é aplicado, enfim. Mas já não há uma legislação específica em relação a isso? Quer dizer, como ampliar essa transparência, que é, inclusive, um conceito, um valor da sociedade contemporânea? Transparência é mais do que obrigação. Eu costumo falar que eu fico até constrangida em falar de transparência como proposta. A partir do momento que você está gerindo recursos que não são seus, você tem que ser no mínimo transparente. Então a transparência ela é prioritária, ela é premissa. Hoje eu vejo uma discussão dos advogados, até mesmo da OAB, ela se sente, digamos assim, invadida quando fala que o TCU poderia ser o órgão de controle que venha realmente fazer essa fiscalização. Eu não vejo por aí, porque a partir do momento que você é transparente, a partir do momento que você é ético, você é honesto,
você nada deve temer. Isso não seria uma interferência? De maneira nenhuma. A nossa gestão, a transparência, ela vai ser algo consectário. Transparência, o portal de transparência dos advogados, eles têm o direito de saber para onde está sendo destinados os recursos, a anuidade deles. Não é? Então, o portal de transparência que hoje falo que existe, com receita, com detalhamento de receitas e despesas, me desculpe, mas eu não consigo visualizar isso. Nem mesmo a forma como está sendo adquirido bens, não é? Fornecimento de serviços, de que forma a OAB contrata, nada disso é transparente. A gente não vê realmente essa demonstração para a classe, como está sendo gerida o recurso, a receita da ordem. O jovem advogado é contemplado hoje? Que propostas a senhora teria para esse jovem advogado? Nós firmamos um pacto com a advocacia recentemente. 30%, uma das metas, uma das nossas regras nesse pacto é que 30% das comissões, dos presidentes de comissões vão ser jovens advogados. O jovem advogado, ele precisa urgentemente de um direcionamento, de um planejamento. A gente já quer começar até antes da jovem advocacia, por exemplo, dentro das instituições de ensino. A OAB, ela precisa trabalhar, já precisa participar das instituições de ensino, para que esse jovem advogado, quando ele for egresso da instituição de ensino, ele já sair com um certo direcionamento. Como, por exemplo, um advogado, ele sai da universidade sem saber por que ele é advogado. Ele não conhece a história da advocacia, ele não conhece a história da OAB. Então, se você perguntar, hoje os advogados, jovens advogados, estão desestimulados. É lamentável ver um jovem advogado que deveria estar ávido para ocupar as trincheiras da advocacia, está desestimulado, porque não encontra oportunidade, não se insere no mercado de trabalho, mas também ele nem sabe por que ele é advogado. Então a OAB, ela precisa participar, já deveria, as universidades hoje, elas não ensinam, não lecionam, elas não preparam o futuro profissional para o século XXI. Está totalmente, porque nem os avanços tecnológicos, nem o PJE, nem a inclusão digital faz parte da grade. O jovem advogado hoje, ele não tem experiência na universidade de como se relacionar com o cliente. Né? Então, assim, ele sai totalmente cru, eles são jogados no mercado de trabalho. Então, nós temos essa preocupação de, antes de falar da jovem advocacia, já prepará-lo como que ele vai sair da universidade. E, obviamente, nós vamos ter núcleo de empreendedorismo, formação desse profissional. Nós temos várias propostas que estão no site samarabrauna.com.br, voltada para as mulheres, para o jovem advogado, valorização, prerrogativas, ensino jurídico. Mas a nossa preocupação maior, seja com o jovem advogado, seja com a mulher, seja com os mais experientes, é a criação realmente de oportunidades de mercado de trabalho para esse profissional. E o jovem advogado, ele é o mais afetado, porque... Por essas questões, né? Por essas questões, exatamente, sem direcionamento. Candidata, a senhora tem um minuto para suas considerações finais. A senhora que, inclusive, é a única mulher, né, a única candidata nessa eleição de sexta-feira. Pois então, eu falo para vocês, advogados, que dia 23, analisem, reflitem quem realmente representa melhor os anseios da classe, quem realmente está trazendo debates, temas relevantes, de formas mais profundas, de melhorias para a classe. O que os candidatos têm de diferente para oferecer? Prerrogativas, valorização, ensino jurídico, jovem advogado são importantes, são. Eficiência, transparência é importante, mas isso são meras obrigações. Isso não são propostas. Realmente nós temos a intenção de criar oportunidades de mercado, ampliar o mercado de trabalho. Também é importante que seja analisado o perfil dos candidatos, o comportamento dos candidatos. Por que tanta agressão? Por que tanta briga? O que está por trás disso? Realmente são melhorias para o advogado? Nós, da chapa 23, da chapa 3, nós temos realmente a verdadeira renovação. Nós temos realmente propostas de melhoria para o advogado. Então, dia 23, vote Samara Brauna, chapa 3. Obrigado, candidato, pela entrevista aqui na TV Difusora. Vale lembrar que a eleição na OAB acontece nesta sexta-feira, portanto, dia 23. Nós vamos agora à Imperatriz, as informações da região Tocantina, aqui do Bom Dia, com Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz.
Olá, Adalberto, muito bom dia para você, bom dia a todos. A Polícia Rodoviária Federal divulgou os números das operações Finados e Proclamação da República. As estatísticas melhoraram na comparação com as do ano passado. Foram 156 multas no primeiro feriadão de Finados e no feriado da Proclamação da República, 150 registros. Em 2018, 9 feriados nacionais e 5 pontos facultativos. E isso sem contar com as datas estaduais ou municipais. Muitos caindo em terças ou quintas-feiras, dando a oportunidade para os feriados prolongados. Aqui no Maranhão, por exemplo, muitos ainda não retornaram à rotina, porque ainda vão aproveitar o feriado estadual desta terça-feira, comemorado o Dia da Consciência Negra. Além das multas aplicadas, o monitoramento da PRF identificou outras irregularidades na BR-010, principalmente entre os dias 14 a 18 de novembro. Ultrapassagens indevidas, o farol apagado, muitos condutores esquecem de ligar o farol, deixar o farol aceso durante o dia, que é obrigatório. A falta do uso do cinto de segurança para os passageiros. É bom alertar também que essas infrações elas foram reajustadas, é um valor bem alto. Ela pode ser de R$ 1.500 quase, chegando a quase R$ 3.000. De hoje até sexta-feira funciona aqui em Imperatriz o Caminhão Mais Educação. Trata-se de um programa que visa incentivar estudantes das redes pública e particular a usar corretamente a energia elétrica e também a evitar acidentes. O Caminhão Mais Educação faz parte do projeto Comunidade Eficiente da Semar. Na ocasião, dicas sobre o uso consciente da energia são abordadas, por meio de demonstrações a partir de uma maquete chamada Casa Eficiente. De uma maneira bem descontraída, a gente passa para os alunos como eles devem combater o desperdício de energia, além de ajudarem a família deles a diminuir o valor da conta, eles também estão ajudando a conservar o nosso planeta, a contribuir com o meio ambiente. Essa é a terceira edição do projeto e o principal objetivo é educar o público infanto-juvenil acerca da eficiência energética. Dicas de segurança, de como eles devem proceder caso algum acidente em casa com energia elétrica, um fio partido, de onde eles podem estar recorrendo, né? Que é hoje o nosso atendimento, que é o 116 da Semar, que é uma ligação totalmente gratuita. As ações do projeto Comunidade Eficiente seguem até sexta-feira, durante todo o dia. Para o público em geral, o caminhão fica disponível até quarta-feira. A partir dessa data, as ações serão voltadas somente para os alunos de 13 escolas do município. O Caminhão Mais Educação está estacionado em frente ao shopping que fica localizado na BR-010. É isso, Adalberto. A gente volta com você desejando um bom feriado a todos. Bom feriado a você, a todos, a Imperatriz também, Luiz. Agora vamos falar de política? Quem trata do assunto é o especialista John Coutrin. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô John, a Escola Sem Partido, o projeto, né, volta a tramitar aí na Câmara de São Luís? Volta, Adalberto, volta. É uma iniciativa do vereador Chico Carvalho. Chico Carvalho, por ocasião, filiado ao PSL do presidente Jair Bolsonaro. Por conta da vitória do Jair Bolsonaro, esse projeto volta à tona ali na Câmara Municipal e deve ter os seus trâmites normais. Então, o Chico Carvalho quer colocar esse projeto Escola Sem Partido. Ao mesmo tempo, Adalberto, que no estado do Maranhão, o governador Flávio Dino já editou um decreto que institui a escola sem censura, com o contraponto à escola aí sem partido. Ou seja, então, a esses projetos, o Bolsonaro, ao assumir em janeiro, deve colocar também essa pauta aí como prioridade no seu governo presidencial. Então, aí é um tema que vai ser discutido na Câmara, claro, que a Câmara vai já entrar de recesso, tem apenas as votações finais, as questões orçamentárias, LDO, questão do orçamento do município ano que vem, mas isso deve ser discutido já também para o próximo ano, esse projeto de iniciativa do vereador Chico Carvalho, que inclusive provocou uma crise em relação ao vereador Ricardo Diniz, que era do PCdoB, e ele teria ali, como relator, dado a voz, esse projeto acabou saindo do partido. John, a Câmara de Vereadores de Primeira Cruz afastou o prefeito de lá. Qual foi o motivo? Afastou o prefeito Jorge Luiz do PRB, por conta de ilicitudes, Adalberto, na questão de recursos do Fundeb, e aí ele acabou sendo afastado pelos vereadores da Câmara Municipal e o vice já assumiu. É claro que ele recorre dessa decisão,
na Justiça, mas por enquanto 90 dias aí o vice assume e ele aguarda aí na Justiça reverter essa decisão, uma liminar. Portanto, ele foi afastado, o prefeito de Primeira Cruz, o George, devido em função dessas possíveis irregularidades aí no Fundeb. O senador eleito Everton comentou de que o prefeito Edivaldo Holanda, aqui de São Luís, ele vai conduzir a sua sucessão, né? Já falando de 2020, eu queria que você falasse sobre esse aspecto. Adalberto, é o seguinte, porque acaba uma eleição, já se começa a falar da outra. E aqui em São Luís, claro, e outros municípios, já há alguns nomes sendo colocados aí para a disputa da Prefeitura Municipal. É claro que ainda é muito cedo, por conta que nós saímos de uma recente eleição e já se discutindo outra. Vários nomes colocados aí, mas o senador, deputado federal e senador eleito Everton, que é o comandante do PDT, avalia que a sucessão em São Luís, a corrida eleitoral, deve passar pelo comando do prefeito Edivaldo. Edivaldo, que é do PDT, é prefeito reeleito e, segundo o Everton, faz uma gestão limpa, produtiva, transparente e ele acha, então, por conta disso, ele avalia, deve, então, conduzir essa sucessão municipal. O Everton também falou já sobre daqui a 4 anos. Também entende que é muito cedo, mas que o comando do grupo é do governador Flávio Dino. É o governador Flávio Dino. Se por um lado o Edivaldo deve comandar a sucessão em São Luís, do outro, na outra ponta, daqui a 4 anos, é o governador Flávio Dino que deve liderar e ele acha muito cedo especulações de nomes, já que o Flávio foi reeleito agora. Então, é claro que sempre se discute na política, porque eleição, Adalberto, já se trabalha bem antes, nos bastidores políticos, na arquitetação aí da base partidária, ou seja, de fechar os apoios às alianças, e já começa muito cedo. Mas o Everton disse que é um soldado do grupo, está à disposição do grupo. Quem definirá, quem tomar as rédeas ordenadas é o governador Flávio Dino. Obrigado, John. Um ótimo dia para você. Obrigado, Alberto. Até amanhã. São 7h38. No próximo bloco, no Dia da Consciência Negra, saiba mais sobre uma licenciatura inédita em estudos africanos e afro-brasileiros, hein? E mais, as notícias do esporte com Laércio Júnior. A gente volta já, depois do intervalo, imagens ao vivo da Avenida Beira Mar, neste feriado de terça-feira. Olá, estamos de volta aqui no Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. E nesse Dia da Consciência Negra, eu recebo aqui no estúdio a professora doutora Kátia Regis, ela que é coordenadora da licenciatura interdisciplinar em estudos africanos e afro-brasileiros da UFMA. É uma graduação pioneira, inclusive, por isso nós escolhemos para estar conosco aqui nessa data tão significativa e emblemática. Professora, é um prazer tê-la aqui. Obrigada, agradecemos o convite. Professora, há uma viagem programada dessa equipe, são 61 integrantes, não é? Desta licenciatura que é inédita, para Cabo Verde, na África. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, porque muitas das vezes nós temos aqui mesmo, nas próprias academias, uma visão um tanto quanto distorcida ou equivocada ou distante da realidade que é aquela realidade de vida vivida lá na África. Eu lembro que, num dado momento, conheci um estudante africano e ele não entendia por que no Brasil, quando se fala em África, se pensa em pobreza, em miséria, em tristeza, e ele dizia, o meu povo não é assim. Foi uma grande lição, inclusive, que eu trago para a minha vida. Exatamente. A nossa licenciatura, que é pioneira no Brasil, ela tem por objetivo estar formando docentes para atuarem nos ensino fundamental e médio sobre os estudos africanos e afro-brasileiros. E partimos da perspectiva que este ensino tem que ser realizado por meio de um conhecimento consistente sobre a temática. E a partir desse entendimento no curso, nós acreditamos que é muito importante que este aprendizado seja realizado em diálogo com a educação básica e com o continente africano em toda a diversidade. Por conta disso, nós estaremos realizando um trabalho de campo de 15 dias em Cabo Verde, no qual realizaremos um evento que será do dia 26 ao dia 29, em contato com a Universidade de Cabo Verde, no qual realizaremos conferências, palestras, mesas redondas, oficinas, e todos os discentes irão apresentar
seus trabalhos que estão desenvolvendo conosco na licenciatura em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros. Ou seja, a teoria é extremamente importante, ela é fundamental, ela é basilar, mas é conhecer não apenas da teoria, mas na prática perceber, enfim, quais são os ganhos que se tem a partir desse contato. A senhora, inclusive, que viveu um tempo lá em Cabo Verde. Na verdade, como você mesmo disse, ainda o conhecimento, os currículos, eles ainda são fortemente eurocêntricos. E as visões sobre a África são ainda muito estereotipadas, associadas a questões negativas. O nosso objetivo é estar qualificando esses futuros professores e professoras para um conhecimento da África real, com seus desafios, com suas potencialidades, com suas lutas, com suas contradições. Ou seja, para que eles possam retornar para o estado do Maranhão e no ano que vem estaremos em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, que está viabilizando este nosso trabalho, realizando formação para os professores da educação básica, a partir desse contato com um país africano, Cabo Verde, e que este conhecimento, este ensino sobre estudos africanos e afro-brasileiros possa ser realizado a partir da africanidade. Como é que a senhora observa esses movimentos que nós estamos vivendo, esse momento político do país, em que já se fala, inclusive, alguns analistas já comentam a questão do retrocesso no sentido do fim das cotas, enfim, há uma interferência direta na questão da liberdade de cátedra, a liberdade do professor em sala de aula, com escola sem partido, enfim, esse ambiente que vivemos hoje, há uma preocupação grande em relação a ele. Como é que a senhora observa esse momento do país? Realmente estamos num momento de fortes disputas políticas e entendo que a população negra fará o que sempre fez nesse país: lutar. Lutar por igualdade, lutar pelos seus direitos, lutar por avanços que tivemos e são inegáveis. Nós temos hoje um arcabouço legal que obriga o ensino da história e cultura africana em afro-brasileira. Temos políticas públicas que objetivam a promoção da igualdade racial. Eu acredito que não será fácil, mas faremos o que sempre fizemos nesse país: lutar de cabeça erguida para que a nossa população possa ter condições de vida digna, com qualidade e com alegria. Luta e resistência, que tem tudo a ver com a data de hoje, o Dia da Consciência Negra. Professora, muito obrigado pela presença aqui na TV Difusora. Nós agradecemos o convite. Obrigada. A viagem, só confirmando, acontece essa semana, não é? Isso. O trabalho de campo, estaremos viajando em 2 equipes, porque é muito grande. 30 pessoas irão no dia 21, as outras 30 irão no dia 22 e retornaremos no dia 5 e 6 de dezembro. Uma versão ampliada dessa entrevista você confere no nosso portal MA10. A Secretaria de Igualdade Racial realiza diversos atos alusivos ao Dia da Consciência Negra para marcar as lutas e conquistas do povo negro maranhense. A semana foi aberta ontem e na quinta-feira está previsto o 2º seminário interreligioso, um encontro de lideranças religiosas de diversas denominações para promover o debate e a reflexão sobre o respeito e a convivência pacífica na sociedade e defender a liberdade religiosa e o Estado laico. O seminário acontece no Convento das Mercês de 9 da manhã às 5 da tarde. A sua realização é uma parceria da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Secretaria de Igualdade Racial e entidades religiosas. Durante a Feira do Livro, no Sebrae Multicenter, está acontecendo a SLZ Preta. O espaço apresenta a cadeia produtiva de diversos produtos afro-brasileiros confeccionados por artesãos, pintores, escritores, trancistas, cabeleireiros afros, artistas, designers de moda, entre outros produtores. Ontem foi dia de desfile por lá e o repórter Jairo Rodrigues acompanhou. Mais do que um desfile de beleza, a Feira Preta levou para a passarela a representatividade afro-brasileira, por meio de peças feitas por empreendedoras negras dos mais diversos segmentos produtivos. Tem sido fortalecedor se juntar várias mulheres, certo? Com o objetivo de ter o seu próprio negócio, ter a sua própria renda e melhor ainda, difundir a cultura negra através da beleza.
Manuela Dejane desfilou pela primeira vez, uma experiência acima de tudo de reconhecimento das suas raízes étnicas. Eu acho incrível porque eu posso mostrar o poder de ser negra e o poder da vestimenta negra, e isso eu acho que não tem valor. E nesse clima de empoderamento, até a nossa produtora, que estava a trabalho, deu uma pausa em suas responsabilidades para desfilar. Se sentir representada, poder vir aqui, não só mostrar por trás das câmeras, mas também poder participar. Então é muito empolgante, ainda mais eu sendo mulher, sendo negra. Roupas, turbantes, adornos e uma infinidade de acessórios que muitas vezes são feitos ali mesmo, na presença dos clientes, e que foram usados no desfile, podem ser adquiridos na Feira Preta, que faz parte da programação da 12ª Feira do Livro de São Luís. Todos os produtos com os afroempreendedores tiveram todo um carinho e um cuidado para atender ao público, não só afro, mas também as pessoas que querem conhecer esse processo de construção de uma cultura rica e milenar. Todos nós estamos aqui justamente para poder estar apresentando esses produtos e também para poder estar passando um pouco da cultura. Para falar de esporte, já está comigo aqui no estúdio, Laércio Júnior. A gente começa falando de Copa FMF. Laércio, boa terça-feira para você. Boa terça-feira, Adalberto Melo. Um grande abraço. E vamos acompanhar esses resultados importantes, porque ontem o Maranhão Atlético Clube foi derrotado em casa pelo Pinheiro Atlético Clube. Mostra a força do PAC, hein? Mostra a força do PAC. Eu já havia avisado que o Pinheiro entraria muito forte, né? Aquela velha história, nós sabemos também a realidade financeira dos nossos clubes, que é muito complicada, mas você tem uma competição planejada desde o ano anterior, que você deixa para apresentar o seu time na semana de estreia da competição, onde você apresenta a comissão técnica, e aí o treinador é que tem que montar a equipe. Teve problema também com a relação à regularização de jogadores. O Maranhão está pagando um preço alto por isso. E o Pinheiro não. O Pinheiro, embora não possa utilizar todo o time que conquistou a Série B do Campeonato Maranhense em virtude do limite de idade da competição, que é de 23 anos, segue com a base, segue com o Neto, segue com o Diego Silva. Aliás, o Diego fez mais um gol ontem, tem 5 na Copa FMF, ele que já foi anunciado como reforço do Motoclube. E o Pinheiro, com a vitória por 2-1, segue invicto desde o Campeonato Maranhense, tá 3 jogos com 3 vitórias na Copa FMF e já é o primeiro time classificado para a fase semifinal. O bom do Maranhão, qual é? O Maranhão vai ter essa fase para que o time possa pegar cancha, encontrar entrosamento, o Raimundinho ter o time ideal à sua disposição e provavelmente o Maranhão vai estar voando na semifinal. Acredito, com o respeito que eu tenho ao Cordino, ao São José e ao Santa Quitéria principalmente, que ontem nós tivemos uma prévia daquela que promete ser a decisão da Copa FMF entre PAC e MAC, né? O duelo entre o Maranhão Atlético e o Pinheiro Atlético Clube na sequência da competição, que vale uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D do ano que vem. Agora vamos falar de Sampaio Corrêa, Campeonato Brasileiro agora só para cumprir tabela, já pensar em 2019, tem gente que vem, mas tem gente que vai também, né? É aquela história, gente que já deveria ter ido antes, com o respeito que eu tenho à história do goleiro Andrei, que foi contratado como grande reforço, foi o primeiro contratado. Ele foi contratado logo depois da grande partida que ele fez contra o Volta Redonda, nessa defesaça aí que vocês acompanham, no chute do Marlon, que saudade do Marlon, hein? E o Andrei foi lá e buscou essa bola no ângulo. Aí ele conquistou todo mundo. Foi contratado, teve um início brilhante, fechando o gol, foi importantíssimo no título do Sampaio Corrêa na Copa do Nordeste. Tanto que ele fez uma defesa de abdômen no último lance do jogo contra o Bahia. Aquela defesa salvou o Sampaio Corrêa, porque senão a decisão teria ido para os pênaltis. Mas no Campeonato Brasileiro, o Andrei teve muitos problemas, questão de contrato, que ele acabou impossibilitando ele de jogar 4 partidas com o Sampaio Corrêa, porque o empresário pediu um salário um pouco mais alto do que ele ganhava, e aí depois, quando voltou, não foi o mesmo jogador, e infelizmente acabou sendo fundamental para a queda do Sampaio, o seu desempenho ruim nas partidas contra o CSA e contra o Goiás, onde levou 3 gols que consideramos frango. Né, poderia ter defendido os 3. E o pior de tudo, Adalberto, é como esse casamento entre Sampaio e talvez um dos melhores goleiros da sua história, o goleiro titular do maior título, tem acabado. O Andrei simplesmente foi embora para o Rio de Janeiro. Quando o pessoal procurou ele no CT José Carlos Macieira, ele já estava lá no Rio de Janeiro, preparado para jogar a próxima temporada por uma outra equipe que até agora ninguém sabe quem é. Aí é complicado, né?
Vamos falar do Imperatriz? Falar do Cavalo de Aço que contratou o Rubem. Matheus Rubem é o novo contratado pela equipe do Imperatriz. Ele vai jogar a próxima temporada. Nós temos inclusive a foto do jogador do Cavalo de Aço. Esse vem daí, inclusive dando entrevistas. Ele estava no Irati, jogou no futebol do interior de São Paulo nessa temporada e vai jogar pelo Imperatriz. É um meia atacante que chega com esse grande objetivo de reforçar o Cavalo de Aço. Já é o 5º jogador contratado, o Imperatriz que promete manter a base, que acabou conquistando o vice-campeonato estadual no ano passado, nesse ano, melhor dizendo, e o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Obrigado, Laércio. Boa terça-feira para você. Um abraço, até amanhã com mais novidades. São 7h54. Olha, uma exposição aberta ontem mostra a trajetória de resistência de uma das mais importantes casas de culto afro do Brasil. O terreiro de Iemanjá, no bairro da Liberdade, em São Luís, completa 60 anos e a exposição também presta homenagem a um dos maiores babalorixás do estado, o pai Jorge Babalaú. A exposição foi aberta no melhor estilo, uma legítima roda de tambor. No espaço, um vasto acervo do homenageado Jorge Tassi de Oliveira, mais conhecido como Jorge Babalaú. Roupas de santo utilizadas por ele, fotografias de diversas épocas da vida dele, imagens de santo e até pinturas feitas por ele próprio. Jorge Babalaú comandou a casa de Iemanjá no bairro Fé em Deus até 2003, quando morreu, vítima de um ataque cardíaco. As roupas que ele usou, como fotos, como indumentário, como as comendas, as guias, rosário, tudo isso faz parte dessa exposição. Então essa exposição para mostrar nossa trajetória durante 60 anos. Hoje, quem comanda a casa e dá sequência às atividades desempenhadas no local é Mãe Dedé de Bossocó. É uma coisa muito difícil a gente substituir um pai que é um ícone de sabedoria, mas para mim foi um grande prazer, porque eu sei que os Voduns abençoaram o legado que ele deixou para nós continuarmos. Jorge Babalaú foi diretor do Museu do Negro por 30 anos. Foi também artista plástico, onde apresentou as telas pintadas em diversas exposições. Quando morreu, estava se preparando para o lançamento do documentário sobre a mina no Maranhão. Sem dúvida, foi uma das maiores expressões das tradições afro-maranhenses. O pai Jorge tem diversas facetas, né? Tem ele como pai de santo, como líder religioso, foi dos primeiros que lutou também, junto com o pai José Cupertino, na Federação de Umbanda, a luta pelos direitos dos terreiros. Jorge é uma personalidade, é uma figura importante para a cultura do Maranhão como um todo e para nós, como amigo, companheiro, de grande referência. A exposição, aberta nesta segunda-feira, segue até dezembro na capital. E o nosso espaço fica aberto de terça a sábado, das 9 às 18 e aos domingos, das 9 às 13h30. Portanto, todos convidados a vir conhecer um pouco dessa exposição, dessa história que é um legado deixado para a nossa cultura afro-maranhense. Vale lembrar que a exposição fica em cartaz no Centro Cultural Domingos Vieira Filho, na Rua do Giz, na Praia Grande, até o dia 8 de dezembro, de terça a sábado, de 9 da manhã às 18 horas e aos domingos, de 9 da manhã à 1 da tarde. E é com imagens dessa exposição que a gente encerra o Bom Dia Maranhão no Dia da Consciência Negra. Outras notícias do nosso portal M10, amanhã às 7 da manhã. A gente se encontra. Até lá. Amade boji koia boa boa mojo barale bare chulona Amade imbara boa mojo bare ba coxe imbara boa mojo bare ba coxe